Cante assim: creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Pai celestial, nesta atmosfera, Pai, sentimos que o Senhor está presente aqui e que o Senhor continue presente com cada um de nós, Pai. Pai, eu não passo de pó e cinza e trapos. Ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Tira o irmão Socorro da frente, Pai, e que Teu Espírito tome posição, Pai, e que seja falado em cada coração nesta noite. Seja feito segundo a Tua vontade, e que cada coração possa sair daqui, Senhor, cada pessoa, como aqueles discípulos na estrada de Emaús, Pai, ardendo os corações de alegria, Pai, palpitando de alegria, Senhor, por ter aprendido mais e mais de Ti. Assim como o Senhor nos falou hoje pela manhã, fala-nos nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos essas bênçãos. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. E agora eu estou tremendo aqui, né? Pregar para pessoas que eu sei que há muitos anos na mensagem, né? Mas sem Deus nada podeis fazer. Amém? Se está aqui nessa noite mas se Deus não falar através de mim, então não posso fazer nada. Mas eu sei que Ele está aqui, porque essa atmosfera está tão boa, tão maravilhosa. Amém? E quantos irmãos estão em pé, eu quero convidar todos para abrir as vossas Bíblias para o livro de Romanos. E Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 28, e nós iremos ler até o 32. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 32. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus, então vamos ler. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e ao que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Oremos. Pai celestial, Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Acrescenta em nós agora, Pai. Ó Deus querido, que seja feito segundo a Tua vontade, e que o Senhor penetre em cada coração esta palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Podeis assentar os irmãos. Graças a Deus, de Deus ter nos dado mais esta oportunidade de estarmos aqui. Amém. Eu quero agradecer a Deus, a esta igreja, por estar dando essa oportunidade, porque eu posso dizer aos irmãos que isso é o meu primeiro passo após a minha recuperação,
que eu tive em Boa Vista do Ramos, há mais ou menos há 15 dias atrás, e foi para o púlpito, porque eu nunca me acostumei com púlpito. Isto pesa, né? Então, mas é uma grande responsabilidade, porque nós estamos lidando com almas, e tudo que nós falarmos aqui, um dia nós vamos ter que dar conta dessas coisas. Então, por isso, irmãos, eu simplesmente me escondo atrás disso aqui, ó, da palavra. Amém? Então, eu não quero falar nada nessa noite que não seja da palavra de Deus e da mensagem enviada através do profeta, o nosso profeta. Amém? Então, eu tive ali e foi tentar ir ao púlpito, preguei. Aí, após aquela pregação, eu me senti mal, né? Então foi apenas uma recaída, porque eu estou há 15 anos andando, fazendo missão, mesmo quando esteve numa denominação, mas já andava, já caminhava fazendo missão aí pelo mundo afora. Então é difícil, quando nós se encontramos em uma situação dessa, é difícil nós se acomodar. Muitas vezes, né, tem o irmão Rubens sempre diz, mas você é teimoso, irmão Socorro. Sim, porque nós não se aquietamos, né? Nós não queremos parar, mas o nosso corpo pede muitas vezes para que nós pare. E eu só agora eu vim entender o porquê Deus permitiu que acontecesse essas coisas em minha vida. Sabe por quê? Era para mim estar aqui hoje pregando para você. Essa é uma das coisas, mas tudo bem, eu quero agradecer a Deus por todos vós, pelas vossas orações, e já estive com o pastor Anildo ali em Manacapuru, e fomos lá no programa e evangelizamos, e graças a Deus pregamos ali na rádio, e para uma audiência invisível, né, mas que tem muita gente que ouve a rádio, então através da rádio, das ondas sonoras dessa rádio, também as almas são alcançadas para o Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite eu quero falar sobre uma questão: perdão, o amor de Deus. E eu estou aqui com a mensagem, o perdão, e logo em seguida nós iremos ler alguns parágrafos, tá? Eu não vou me demorar muito. Creio que até pela 1 da manhã vai estar muito bem, né? Eu dizia ao irmão Anildo, até o Eutico, né, cair ali da janela, mas não, né? Mas eu não vou me demorar, porque mas também não vou ser tão rápido para que você não possa entender nada. Mas eu quero que Deus o fale em cada coração nesta noite. Amém? Então, o perdão, o amor de Deus. E como quando nós olhamos, eu quero começar lendo aqui o parágrafo 24 da mensagem, o perdão, aonde o profeta diz: que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. E agora eu quero falar sobre um assunto de perdão. A Bíblia diz aqui nesta noite que Ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente não poderíamos falar sobre todas as coisas, mas vamos falar sobre uma coisa que Ele nos deu, isto é o perdão. Amém? Então Ele já nos deu o perdão, aonde quando o Senhor nosso Deus enviou seu Filho para morrer por cada um de nós. E nós não tínhamos merecimento de receber esse perdão de Deus, porque nós éramos pecadores. Então, o perdão não é de qualquer maneira, como diz em Salmos 130, o versículo 4, a Bíblia nos diz: mas contigo está o perdão, para que seja temido. Então, só podemos perdoar se o Senhor nosso Deus nos ajudar. Se Ele nos ensinar o que é o amor, o que é o perdão. Porque muitas vezes pessoas, elas não perdoam,
e até pensa que estar na igreja, estar carregando uma Bíblia, isso é o suficiente. Mas não, se Deus não entrar em cena por nós, se Ele não nos ensinar o que é o perdão, então nunca nós vamos aprender a perdoar os nossos irmãos também. Mas quando Deus entra em cena, porque Ele diz, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então nós só podemos perdoar se Ele nos ensinar, se Deus nos ensinar o que é o perdão. Por isso que muitas pessoas não conseguem perdoar. E é perdoando que se é perdoado, diz a palavra de Deus, para a vida eterna. Quando nós aprendermos o que é o amor, muitas pessoas não sabem o que é o amor, por isso estamos num mundo que está caindo de vez em quando, e as pessoas olham, não conseguem entender, mas por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Porque o amor está assim de uma maneira sumindo do meio das pessoas, dos corações das pessoas. Mas vamos seguindo. Porque a misericórdia, o perdão, pertence a Ele. Como diz em Daniel capítulo 9, verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele. Então a misericórdia e o perdão pertencem a Deus. E muitas vezes as pessoas têm se rebelado contra Deus. Quando nós saímos para o evangelismo, quando nós saímos para falar do amor de Deus para as pessoas, elas se rebelam, elas não acreditam. Mas dessa maneira, nós que conhecemos o que é o amor de Deus, nós devemos amá-lo, porque ela vai olhar em mim, vai olhar em você, e vai ver que realmente ali está Deus morando em você. Certa vez, certa pessoa, nós íamos ao culto, e você sabe o que é a denominação. E você vai e chega ali carregando uma Bíblia, tudo bonitinho, está tudo bem. Mas então essa pessoa olhando todos os domingos, saíamos com a família, íamos para a escola bíblica, voltávamos, e um dia ela olhou e disse, mas olha, eu admiro uma coisa, é que a família de vocês todo domingo está indo para a igreja. Mas, quando nós olhamos para essas coisas, se nós formos falar para alguém e essa pessoa discordar de nós, muitas vezes, se nós não estivermos seguros na fé, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, então nós contendendo com essa pessoa. E como é que vamos trazer essa pessoa para Deus? Outra vez eu estive visitando alguém em um interior e evangelizando, ele disse para mim, escuta, eu quero ter uma conversa, missionário, com você. E eu disse, tudo bem, estou aqui pronto para ouvir, pode falar. E ele disse, olha, é pecado matar? Eu posso matar alguém ou melhor? E eu olhei para ele e disse, pode, mas não deve, porque a Bíblia diz, não matarás. E ele ficou olhando e disse, mas eu conversei com um certo missionário um dia desse, e ele me falou que ele veio me visitar, e eu, conhecendo o testemunho dele, disse a ele que esse tipo de crente, o diabo está expulsando lá do inferno. Então, quando nós temos o perdão de Deus, o amor de Deus no nosso coração, então as pessoas, elas vão olhar para nós e sentir desejo de estar conosco, de ficar conosco. É como aquela árvore que tem bons frutos, que dá frutos, que os passarinhos vêm e comem, se alimentam daquelas frutas, e eles gostam de estar ali porque tem frutos.
Então, quando você tem frutos, fruto de arrependimento, fruto do perdão, fruto do amor de Deus, então as pessoas amam estar com você, elas se sentem numa atmosfera boa, um clima bom para que esteja. Mas eu estive com fulano hoje, mas que momento bom, isso fica marcado na vida da pessoa, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele, sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. Sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. Porque sempre, irmãos, sempre que nós somos, que Deus tem usado as pessoas para nos convidar, para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem, isto não vem de nós. Claro, nós preocupamos de buscar, de orar, de olhar para a palavra de Deus, verificar as mensagens, o que diz a mensagem. Mas se Deus não falar, de nada adianta. Nada adianta. Então, vamos continuar. Então, se nós rebelamos contra Ele, somos desobedientes. E se somos desobedientes a Deus, então muitas vezes vamos arrazoar ou blasfemar contra Deus. Então se cumprirá na vida daqueles que se rebela, que blasfema contra Deus, o que está escrito em Marcos 3:29, que está escrito: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Você entende por que o perdão é tão importante? O perdão é programa de Deus para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Porque se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados, e então a pessoa baixará ao abismo. É isso, irmãos. Vamos continuar, que eu tenho um pouco de coisa aqui para falar, mas também eu vou me poupar um pouco, tá bom, irmão? Vocês não ficam chateados comigo. Então é isso. Então devemos obter o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então por isso devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador e receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e seremos perdoados dos nossos pecados, dos nossos atos. Eu não sei se tem algum visitante aqui nessa noite, mas é isso que nós devemos fazer, é receber esse dom, esse colocar na presença de Deus: Senhor, estou aqui, ajuda-me. Se eu tenho rancor, se eu tenho mágoa, ajuda-me a tirar essas coisas, porque eu quero estar naquele dia no arrebatamento. Porque sem amor, creio que os irmãos sabem mais do que eu da mensagem, e aquele povo correndo ali, e o profeta diz: ei, só há uma maneira de entrar aí. Sabe qual é a maneira? É amando. Só há uma maneira de nós chegarmos ali, é amando uns aos outros, nossos próximos, aqueles que nos perseguem. Por isso que nós somos um povo. Você é uma mulher, você é um homem diferente. É diferente mesmo nessa sociedade, nesse mundo que jaz no maligno, mas fazemos a diferença. Quando nós estamos ali em negócio, quando nós estamos ali no trabalho, quando estamos em qualquer lugar desse mundo, somos a representação aqui na terra. Nós representamos que temos a Cristo em nossa vida. Por isso não devemos, você jovem, você moça, você homem, mulher, não devemos se meter em qualquer coisa. Então, se nós se metermos em qualquer coisa, nós podemos perder o rápido. Então devemos obedecer
ao Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador e receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e seremos perdoados. Como está escrito em São Lucas 3,13: e percorreu toda a terra e ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, quando nós olhamos para as coisas de Deus com amor, então Ele nos ajuda e ensina a nós perdoar o nosso próximo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, não apenas só pegar e ler a Bíblia por ler, mas quando nós lemos ela com reverência, olhando, se alimentando, comendo dessa palavra, então esse alimento nos sustenta e nos ensina o que é o perdão, e nós vamos aprender a perdoar as pessoas, até mesmo aqueles que nos odeiam, aqueles que falam de nós, aquele que fala de você, aquele que te maldiz. E você sempre bendiz. E você sempre, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus esteja te abençoando. Deus esteja te dando força para que, tirando essas escamas espirituais dos teus olhos, para que você veja, para que você contemple a maravilha da lei do Senhor. Então, é por isso que recebemos esse nome, Senhor, Senhor Jesus Cristo, em nossa vida. Então, aprendemos a perdoar e seremos perdoados, porque está escrito em Atos 10:43: este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Como é importante, é muito importante o perdão. E aqui nós olhando nessa noite, na mensagem o perdão, o que belo quadro, que belo algo que aconteceu no parágrafo 25 da mensagem o perdão. Eu vou ler para os irmãos. Que coisa maravilhosa! Isto comove o coração de qualquer ser humano, de qualquer pessoa que quer se alimentar da palavra de Deus, que é uma águia do Senhor, que come carne fresca, não fica comendo qualquer coisa, mas a carne fresca, pura, da hora. Então, parágrafo 25 da mensagem o perdão, o profeta, ele conta uma história que ele leu. Um perdão me fez lembrar de uma história que li certa vez, que aconteceu na guerra revolucionária. Eu creio que houve um homem, um soldado raso, que fez uma coisa que o tribunal teve por culpado, e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Eu creio que foi por ter negligenciado seu posto de dever no tempo da batalha. E ele ia morrer fuzilado por um pelotão de fuzilamento. E um amigo sentiu tanta pena dele, que finalmente conseguiu chegar ao grande presidente Lincoln. Lincoln, sendo um cavaleiro cristão, ele dissera que ele ia chegando em sua carruagem, quando aquele mensageiro encontrou ele, caiu de joelho e disse: Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, gentil Senhor, eu peço por misericórdia por alguém, sabendo que o Senhor é um cristão. E eu sei que o Senhor tem compaixão em seu coração pelos oprimidos. Ele disse: meu amigo estava no posto de dever, onde foi designado, mas quando as armas estavam soando e os canhões atirando, ele ficou com medo e saiu do seu posto de dever. Senhor Lincoln, ele não quis fazer aquilo. Ele é um homem bom, e agora, em uma semana, a partir de hoje, ele vai ser fuzilado.
por um esquadrão de fuzilamento. Não há maneira de salvá-lo, a não ser que o Senhor assine o seu perdão. Amém? E ele continua falando. O Senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, aí começou a chorar. Porque você sabe o que um perdão, ele tanto faz mal para a pessoa que está ofendida, para aquele que ofende. Principalmente quando isso se dá entre os cristãos. Então, quando ele começou a falar isso, as lágrimas começaram a rolar sobre o rosto do presidente. Então ele disse: Senhor Lincoln, as lágrimas nos olhos, arrancou um pedaço, com lágrimas nos olhos, arrancou um pedaço de papel de sua agenda e escreveu: eu, Abraham Lincoln, perdoo esse homem pelo que fez, e que ele não morra, e assinou seu nome. E o homem desejou ao presidente as bênçãos de Deus, e voltou à prisão, e disse ao seu amigo: eu consegui o seu perdão. E pegou aquela folha de papel, e mostrou para ele. E o prisioneiro disse: não zombe de mim. Oh, que coisa, irmãos. Você vê que ele conseguiu, aquele amigo lutou, aquele amigo chegou até o presidente, lutando. Quantas vezes você não tem lutado para unir irmãos? E às vezes, quando você chega ali, as pessoas dizem: não zombe, ele não quer, ela não quer nada comigo, não quer falar comigo, ela não quer mais nada. A pessoa se negligencia a receber o perdão de Deus. Quantos não têm se negligenciado a receber o perdão de Deus? Então ele disse: o homem desejou ao presidente as bênçãos de Deus e voltou à prisão, e disse ao seu amigo: eu consegui o seu perdão. E pegou aquela folha de papel e mostrou para ele. E o prisioneiro disse: não zombe de mim, eu estou para morrer e você vem com uma coisa dessa? Eu não creio nisto, não consigo crer, não acredito que seja qualquer homem poderia assinar o nome de Abraham Lincoln. Ele disse: mas esta é a assinatura do presidente. Disse: você está perdoado. E o homem virou as costas e foi embora. E o homem morreu fuzilado. O homem morreu fuzilado pelo esquadrão. Que coisa. Há pessoas que estão morrendo, não quer receber o perdão. E isto me lembra de uma história, de um fato real que aconteceu na cidade de Parintins, onde estava um cidadão, um homossexual, já na fase terminal da enfermidade, da AIDS. E então, quando ele estava ali morrendo, disseram: vamos chamar um pastor para vir orar, que sabe ele não quer arrepender de tudo que ele fez. E ali foi, provavelmente a família foi e chamou o pastor. E o pastor veio, e quando ele abriu a porta, que ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou o pastor fulano de tal. Ele disse: eu não quero. Eu não quero nada com Deus. Eu sei que vou morrer, mas não quero nada com Deus. Assim fez esse homem. Ele estava ali livre. Ele estava livre tudo porque o presidente tinha dado assinado por ele para que não fosse fuzilado, para que ele não morresse, mas ele não quis. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos deu esse total presente de graça, e muitas pessoas hoje não querem, muitas pessoas não aceitam. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e fazemos um exame, nós precisamos disso para nós estar lá naquele dia. Então ele continua: então aqui houve uma nota de soltura por parte de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, para soltarem aquele homem
e mesmo assim ele foi fuzilara. Então isto foi para a Corte Federal e chegara a uma decisão. Um perdão não é perdão a menos que seja aceito como perdão. Então um perdão só é um perdão quando ele é aceito como perdão. Se não for aceito, Jesus morreu por nós, está aí o perdão para todos, mas nem todos querem. A questão é que nem todos querem. Quando nós saímos para o evangelismo, mostrando a palavra de Deus, dizendo para as pessoas que isso, aquilo é errado, elas não acreditam. Muitas pessoas dizem: quando eu morrer, para onde Deus quiser me botar, tanto faz. Mas nós sabemos, irmãos, que dentro desse corpo aí, dentro desse corpo aqui, tem uma alma. Tem uma alma. E isto é precioso para Deus, porque Ele já morreu por nós e pagou o preço. E foi preço de sangue. Não foi qualquer coisa, irmãos. Foi preço de sangue. Então, continuando. Portanto, nesta noite eu li que Deus nos deu todas as coisas. Ele nos deu perdão, um perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus. Como perdão, mas somente ao lermos, não significa que você está perdoado. Isto significa que você tem que aceitar isto como seu perdão, que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar, então isto se torna perdão. Aleluia! Isto se torna perdão quando nós o aceitamos, quando eu e você aceitou, quando alguém chegou com você, lhe mostrando a palavra de Deus, a mensagem, você creu, você disse: é isso mesmo, aleluia, glória a Deus, você deixou as denominações, deixou as religiões e veio para a palavra, para servir a Deus. Mas muitos não querem. Muitos querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Muitas pessoas querem somente as bênçãos de Deus, e por isso tem escolhido ir para as igrejas onde é quanto maior a oferta, maior a bênção. E se tu der tua casa, Deus te dá outra, e se tu der teu carro, Deus te dá aquilo, isso. Mas eu pergunto: e a alma? O que tens preparado para o encontro com Deus? Então, liberto da culpa, e onde queremos colocar a ênfase, um perdão de Deus, é uma libertação de culpa, não através de algum tipo de doutrina psicológica que de algum modo possa te dar algum sentimentozinho que você fez e que era certo. Unindo-se à igreja, ou tomando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa através do poder do Calvário. Algo te libertou, não há mais culpa. A Bíblia diz, eu creio que em Romanos capítulo 5, versículo 1, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que recebe o perdão, o que perdoa e o que recebe o perdão, ele ama, ele gosta dessas coisas, ele anda colocando em sua própria vida a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é como um plumo. Se você pôr um plumo num pilar desse, você vai ver aonde ele está certo, aonde ele está torto. Se tiver torto, ele vai condenar ali que está torto. E esta palavra é o plumo espiritual de Deus, que nós devemos aplicar por ela em nossa vida.
E então nós vamos aprender o que é o perdão, nós vamos olhar para as pessoas e amá-lo elas. Porque esse amor só vem de Deus. Ele provém somente de Deus. Agora, o parágrafo 32. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, homem ou mulher, não há mais desejo em seu coração de andar segundo as coisas do mundo. Isso diz o profeta no parágrafo 32. Quando ele é liberto daquela culpa, quando ele é liberto do pecado, ele não tem mais desejo, irmãos, de estar olhando, cobiçando as coisas do mundo, mas o desejo dele está aqui, lendo a mensagem, se alimentando da mensagem, comendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. A mensagem, o cordeiro e a pomba, o profeta fala disso, fala claramente disso. Você que leu a mensagem, você está sabendo do que nós estamos tratando nessa noite. Agora, o corvo não, o corvo ele dá uma volta por ali, ele consegue se alimentar, ele consegue se alimentar das coisas podres lá do mundo e vir depois querer comer trigo. A pomba não, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus, ela não consegue, se ela comer, disse o profeta, que se ela comer alguma carne podre ali, ela morre, porque não é a natureza dela é limpa, é pura, ela não tem fel. Por isso que se ela comer as coisas podres, ela vai morrer. Isso nós aplicando em nossas vidas, nós temos a natureza do cordeiro, a natureza da pomba. Se nós tentar se alimentar das coisas podres, das coisas ali do mundo, nós corremos o risco, nós vamos morrer. Por isso não devemos estar olhando para as coisas do mundo. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, homem ou mulher, não há mais desejo em seu coração de andar segundo as coisas do mundo. Ele é completamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! É isso, irmãos, que devemos aplicar em nossa vida. Se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós perdoamos, quando nós sabemos perdoar, então nós iremos ser perdoados, porque isto é o programa de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do jovem, do adolescente, da criança e assim por diante. É isso, irmãos. Mas, então vamos continuar. Dissera-me que quando a proclamação da emancipação foi assinado para os escravos do sul, muitos anos atrás, que o tempo estabelecido para eles serem livres seria ao nascer do sol de uma certa manhã. E qualquer um desses dias, preste atenção nisso, irmãos, o sol da justiça nascerá para nós. E nós não vamos mais estar aqui. Nós vamos estar lá do outro lado, com o Senhor Jesus. Porque aqui o diabo tem tentado fazer tudo. Tem tentado nos pisar. Aqui é a misericórdia de Deus. Não tem deixado, mas o diabo fazer aquilo que ele quer com nós. Porque o nosso derredor há uma atmosfera. O Espírito Santo nos rodeia, está dentro de nós. Por isso o diabo ele não faz o que quer com nós. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você é firmado na rocha. Você não foi firmado em cima na areia, você está firmado na rocha. Você está ancorado no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa âncora espiritual. Eu tenho barco, eu sei que quando não está bem ancorado, nós corremos o risco de, quando dá um temporal, nós ir pararmos ali, bater nas pedras e afundar o barco.
Mas quando a âncora está seguro, quando a âncora dá numa rocha ali no fundo, então segura o barco e pode dar as tempestades, pode dar o que der, mas não vamos afundar, porque nós estamos ancorados no Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, deixa eu passar aqui. Se pecadores nesta noite pudessem estar tão ansioso daquela maneira, para saber que estão perdoados, vocês são perdoados no minuto que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E quando vocês são perdoados, eles disseram que os jovens esperavam, e assim que o sol começou a brilhar no leste, eles gritaram aos velhos: estamos livres, estamos livres. Qualquer dia desses, nós vamos estar gritando também: estamos livres, estamos livres, estamos livres. Adeus mundo velho, fique para trás tudo, e vamos estar com Cristo. Aleluia. Irmãos, por isso vocês entendem agora, podem nos chamar, irmão Rubem, de teimoso. Nós não queremos deixar de pregar essa mensagem, porque isso nos faz bem, isso nos dá ânimo, isso nos anima para estar ganhando almas para o reino de Deus, atirando das mãos do diabo, almas que estão encarceradas, almas que estão em prisão, prisionadas pelo diabo. Então temos que ir ali, e a luta, irmão, é grande. A luta é grande, irmãos. Deixa eu continuar aqui. Tem muita coisa aqui. Talvez não termine, mas fica para uma outra oportunidade quando vir, né? Se Deus permitir. E se nós não encontrar mais aqui, nós nos encontramos lá do outro lado. Amém? Quando o homem estava vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus levantou da tumba naquela manhã para a nossa justificação, eu penso que deveria ter havido um grito através da nação: estamos livres do pecado e vergonha, completamente perdoados pelos laços do Calvário. Nada mais poderia ser dado à raça humana do que o perdão de Deus. Amém? Nada mais poderia ser dado à raça humana. Nada mais poderia ser dado a nós, a mim, a você mulher, a você homem, do que o perdão de Deus. Então agora, isso me lembra de uma mulher chamada samaritana, e aonde o profeta aqui na mensagem Lembrando o Senhor, ele fala sobre essa mulher no parágrafo 62, e ele diz assim: a mulher imoral que Jesus encontrou lá em Sicar, ela era uma samaritana, pessoa socialmente excluída que realmente cria em Deus. Eles eram meio judeus e meio gentil, era uma raça, eles criam em Deus. E esta mulher imoral, naquela condição muito corrompida pelo pecado, talvez um dia ficasse descrente nas tradições dos anciãos, tudo aquilo sobre panelas e talheres, a maneira de lavar e assim por diante. Ela foi um dia naquele mesmo poço de Jacó, lá em cima, e ela estava descendo o balde para pegar água, e ela mudou de fonte. Como ela pôde se lembrar que houve uma pessoa sentada lá, e disse, nele há água viva. Que emoção foi para ela quando aquela fonte viva revelou seus pecados e lhe disse onde ela estava errada, e descreveu o que ela tinha feito, e aquilo levou uma mensagem ao coração dela, que se incendiou com a glória de Deus, e ela foi à cidade e falou àqueles homens:
Agora vocês sabem, aquilo realmente não é legal naquele país, uma mulher sair pela rua, especialmente uma mulher marcada com imoralidade. Mas vou te contar, quando ela ficou limpa e bebeu daquela água fresca, que alguém viesse tentar pará-la, seria como tentar apagar um fogo, uma casa pegando fogo num tempo bem seco, e forte vento num tempo de seca, onde estivesse realmente soprando as chamas, e você não conseguiria pará-lo, porque ela tinha achado algo real. Amém? Então, quando nós recebemos dessa fonte, o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos o perdão, quando nós recebemos desse programa em nossa vida, então nada pode nos parar. Irmão Brana disse que é como uma casa pegando fogo ao tempo de seca, ainda que venham tentar, parem, não, você não consegue parar, porque agora você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo em sua vida. Ninguém pode nos parar, irmão. Disse o profeta, que alguém pode parar um mensageiro, mas não pode parar a mensagem. O diabo pode, como diz o hino, nos tirar uma flor, mas jamais tirará nossa primavera. Então é isso. Então ela, continuando aqui, o parágrafo 65. Como nós podemos nos regozijar com ela, nós que estávamos amarrados por credos que nós colocava longe de Deus, encontramos uma fonte cheia como o sangue que sai das veias do Emanuel. Nela nos perdemos toda posse engomada, e nós bebemos da fonte e nós refrescamos, e nós lembramos daquele que pagou o preço para que pudéssemos ter seu Espírito sobre nós, Jesus Cristo, Filho de Deus. Que lembrança para se lembrar? Oh Deus, que lembrança para nós lembrar do Senhor, o que Ele fez por nós. Há uma lembrança, irmão. Você tem lembrado do que Ele fez por nós? E aqui na mensagem, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, nós vamos ver o que Ele fez por nós. Isto é de cortar o coração quando o irmão Brana fala sobre essa questão. Eu vou estar lendo nessa noite aqui para os irmãos, e que isso é algo tão importante para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, para todos nós. Então o parágrafo 16 da mensagem, vivendo, morrendo, sepultando, ressuscitando e vindo, ele diz: algum tempo atrás eu estava falando com alguém sobre isto, e foi um cientista que disse: há somente uma maneira pela qual aquilo pode ter acontecido. Não foi por causa da lança romana que ele morreu, e nem foi pela perda de sangue que ele morreu, porque ainda havia sangue em seu corpo. Não foi por causa da lança romana que ele morreu, ou pelos pregos em suas mãos, ou pela coroa de espinho que eles colocaram em sua cabeça, mas ele morreu de desgosto, porque ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Ele morreu com o coração partido, quando ele sabia que as próprias criaturas do tempo pelas quais ele morria para redimir, cuspira a sua face, e ele foi rejeitado pelos homens. Depois de Deus ter feito todas essas coisas, enviou seu filho, morreu por nós. Agora ele estava ali, vendo tudo aquilo que ele fez para aquele povo não importou, mas importou para mim e para você. É por isso que estamos aqui nesta noite. Não importa se não importa para os outros ali fora, mas importa para mim e para você, é porque nós temos mais uma alma, e isso nós vamos ter que dar conta naquele dia.
Deus pediu. Sabe o jovem rico? Ele pediu. Quando ele chegou ao Senhor perguntando: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus deu a receita para ele, como Jesus tem dado a receita até hoje para muitos. Mas o problema daquele jovem era a avareza, era muito avarento, gostava de riqueza, gostava mais do dinheiro do que de Deus. E eu tenho certeza que aquela voz que Jesus disse: vai e vende tudo que tens e reparte aos pobres, vem e segue-me, terá um tesouro no céu. Aquela voz, quando ele sentava ali ao redor de sua mesa para fazer seus negócios, aquilo ecoava em seu ouvido, dizendo: vai e vende tudo que tens e reparte aos pobres, e vem e segue-me, e então terás um tesouro no céu. E aquilo lhe atormentava, aquilo por certo ele procurava disfarçar, procurava fazer uma outra coisa, mas aquela voz o incomodava a ele. Ele não aceitou o total perdão de Deus, o que ele tinha que fazer, que quando ele recebeu a receita, quando ele recebeu aquela receita, ele dobrou as costas para Cristo. Quantas pessoas não têm recebido a receita espiritual de Deus e não têm dobrado as costas para o Senhor? Então ele se foi. E a pior coisa é quando as pessoas conseguem esquecer daquilo que Deus falou. Por isso que a Bíblia diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Porém não encontra, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando traz consigo mais 7 espíritos pior do que ele. Você entende agora por que as pessoas que se desviam, que saem da presença de Deus, elas passam por problemas mais difíceis do que antes, ou até a morte. Então aquela voz, quando ecoava, ele ficava ali perturbado. Mas que coisa! Mas ele foi esquecendo, ao ponto de esquecer-se de uma vez. E então agora isso se tornou normal para ele, que ele esqueceu. Agora aquela voz já não perturbava mais: vai e vende tudo o que tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Agora aquilo não incomodava mais, mas ele esqueceu então, e ele trabalhando, por certo, mais tarde, mais velho, mais rico, então não tinha mais aonde juntar os seus bens. Então ele diz: destruirei esses celeiros, esses prédios maiores, e construirei os maiores, para juntar todos os meus bens. Então direi para a minha alma: alma, come, bebe, arregala-te, curte, faz tudo o que queres. Sabe, você não conhece pessoas que estão indo a esse caminho. E você pode ser um porta-voz de avisar essas pessoas. Você pode ser um amigo que está ali do lado trabalhando. Avisa essa pessoa: meu amigo, não faça isso. Você vai se prejudicar. Como nós costumamos dizer, você vai quebrar a cara. Mas ele teve a coragem de tomar a decisão de esquecer a Cristo. Porque até para descer o inferno o homem tem que ter coragem de pisar na palavra de Deus, coragem de negar a Cristo. Ele tem que ser um corajoso, irmãos. Ele tem que ter coragem de negar, de negligenciar a palavra de Deus, de recusar. Porque as pessoas não suportam mais a sã doutrina. Certa vez nós estávamos caminhando ali pelo centro da cidade com o irmão Anildo, e onde nós vimos uma cena triste de uma pessoa jogada ali, um bêbado, em que o estômago não segurava mais alimento. Via umas pessoas ali e serviam uma sopa para ele, um mingau
mingau, e aquilo ele tomava, não segurava mais no estômago, porque agora ele estava comovido ao alcoolismo. Tem pessoas que não seguram mais nada. Você fala, não acredita mais em nada. Então esse jovem chegou a esse ponto e disse: então agora essa alma vai comer, ela vai beber, vai se deleitar, vai curtir. E era mulher daqui, era churrascada dali, era farra dali, e era tudo. Mas sabe o que o Senhor disse? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem ficará? De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se Deus nos chamou nessa posição, vamos ficar nessa posição, irmãos. Se Deus nos chamou com isso, vamos nos contentar com isso. Se Ele der mais, amém, graças a Deus, mas saiba que é para você abençoar a obra de Deus. É isso. Então, continuando o parágrafo 14, ou melhor dizendo, parágrafo 17 da mensagem: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Então, Davi, 800 anos antes que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa terrível que o pecado faz! Ele separa o homem de Deus. Ele era oferta pelo pecado que tinha de ser oferecido por nosso pecado. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o separou. Deus colocou nosso pecado sobre ele, e ele foi separado de Deus, e foi por isso que ele clamou por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado e tomou esse lugar, e viu o seu povo que ele viera para ser o seu Salvador, e lhe oferecer vida. Ele o rejeitara, isso o afligiu muito seu coração. Foi tão quebrantado que o sangue e a água e a substância química de seu corpo separaram-se. Então isto foi muito forte, irmãos. Que a água, o sangue, a química separaram. E hoje muitas pessoas não sabem dar valor pelo que Deus fez por nós. Mas então ele disse: o homem nunca saberá o que foi isso. Esta é a razão porque nenhum outro poderia morrer dessa forma. Não importa o quanto você pudesse ser atormentado, como ele pudesse colocar seus pés em cravos ou serrá-los cada polegada, os poucos, ou queimá-lo aos poucos, você não poderia morrer aquela morte, pois sua composição não é como aquela. Ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser mais do que o homem na composição. Deus morreu, ele morreu com um coração partido, com tamanha dor pelo mundo, a ponto de ocorrer uma reação química em seu corpo que não poderia ocorrer em você. Você não poderia sofrer daquela maneira. Não há como você ter aquele tipo de dor. Portanto, há apenas um que poderia fazer isso. Ele o fez, o Senhor Jesus Cristo. Ele o fez por mim e por você. Ali pendurado naquela preciosa vida que nada sabia, aquela preciosa vida que nada sabia a não ser amar, fez o bem pendurado ali entre o céu e a terra, levantado ali despido, envergonhado. Pense como você estaria despido. Você não imagina que vergonha foi para Deus ficar pendurado ali? Que vergonha foi para Deus
Agora você entende o que Deus fez por mim e por você? Pendurado naquele madeiro, nu. Mombrana diz que naquele crucifixo, foi o artista que pintou só aquela parte, mas na verdade ele foi crucificado nu, por mim e por você. Então ele continua dizendo, vamos prosseguindo. Despido, você não imagina que vergonha foi para Deus ficar pendurado ali? Eu sei que o crucifixo tem uma coisinha, como eles põem algo ao redor dele, mas ele nunca fizera isso. Isso só está ali porque o artista colocou. Eles tiraram as suas roupas, eles usavam uma túnica, ele rasgara e fizera aposta com ela. Ele estava envergonhado ao extremo, contudo, sendo Deus, teve de permanecer. E os pecadores cuspiam a sua face, ainda assim, sendo o próprio modestia, em profundidade, teve que morrer nu diante do público, tal efeito que isso causou nele que até a água e sangue se separara. Não é de se admirar. Eu penso que o poeta expressou bem isso quando ele disse: em meio à rocha fendida o céu escurecera, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu, mas a abertura do véu revelou o caminho para regozijo no céu e dia, enfim. Claro, ele teve que fazer isso, o véu pendurado entre o homem e Deus. A abertura do véu revelou o caminho para a alegria do céu, o dia sem fim. O Calvário significa mais do que podemos expressar, sem dúvida. Por isso, então ele diz: vivendo ele me amou. Aleluia. Vivendo ele me amou. Ele amou você, ele amou a todos nós. Por isso ele morreu ali, daquela maneira, daquela situação, nu, pendurado, foi cuspido, foi chicoteado e tudo mais por mim e por você. Mas vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Ele salvou a mim, salvou a você, salvou a todos nós que aqui estamos, e quantos mais hão de vir para crer no Senhor Jesus Cristo. Sepultando ele carregou meus pecados para longe. Aleluia! Ele tirou nossos pecados, ele carregou nossos pecados para bem longe de nós. Foi tirado todos os nossos pecados. E agora, irmãos, temos que lutar, temos que nos esforçar, temos que buscar Deus, para que Ele nos dê vida, para que Ele nos fortaleça, para enfrentar esse mundo aí fora. Então ele diz: agora o pecado foi condenado, o pecado não tem mais domínio. Quando ele gritou na cruz: está consumado, o pecado morreu, agora ele está morto, acabou-se, o pecado está incapacitado, está sem vida. Pense nisso, povo, aquele pecado inimigo dos seres humanos está morto e sem vida, não tem mais eficácia, não tem mais capacidade. Quando o sol se escondeu, as estrelas não brilharam, a terra tornou-se negra, tudo estava sendo redimido. Agora o pecado está morto, está enterrado, sem vida. O pecado não tem mais vida, então ele deve ser enterrado. O que foi enterrado? O corpo de Deus foi enterrado, pois foi a oferta pelo pecado, era o cordeiro, foi queimado pelo fogo da iniquidade. Esse cordeiro imaculado, que não conhecia pecado, esse Deus que não conhecia nenhum mal,
sua vida foi dada, ali estava pendurada a oferta pelo pecado, enterrado, ele levou o meu pecado, o pecado deve ser enterrado, o corpo, a oferta pelo pecado deve ser enterrado e pronto. Aquilo que Deus fez por nós, fez de uma vez por toda, e ainda há sangue no propiciatório. Ainda há sangue no propiciatório. Por isso que nós devemos, irmãos, agora é conosco nos esforçar, porque o que Deus teve que fazer por nós, Ele já fez. Por isso agora, nesses últimos dias, Ele enviou uma mensagem, um mensageiro com uma mensagem para resgatar o seu povo que estava se perdendo, porque sem profeta o povo se corrompe. Sem profeta o povo está perdido, sem profeta o povo não entende mais as coisas, mas Deus mandou o nosso profeta para que nos avisasse, para que te avisasse, para te desse aviso, para que você cresce, para se preparar para o dia do arrebatamento. E se fosse hoje? Estaríamos preparados? O cristão tem que estar preparado. Mesmo que nós sofremos nesta carne, mas nós temos que estar preparados, porque qualquer dia desse o sol brilhará. Então, que Deus possa estar te abençoando, que Deus esteja nos purificando, nos ajudando, para que assim nós perdoar as pessoas, para que sejamos perdoados, ensinando-nos o que é o perdão, falando conosco a cada dia, nós conversando com Ele, orando, buscando a sua face, porque a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. É agora, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Então aqui estamos, irmãos, que Deus te abençoe. E eu quero cantar um hino antes de encerrar aqui. Eu não sou um bom cantor, mas eu arranho algumas coisas aqui, né? 440, você tem que estar com o seu hinário aí, e vamos cantar esse Deus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, que tudo fez por nós, desceu a cruz, morreu ali naquela situação nu, que vergonha por mim e por você, e às vezes nós não fazemos nada, não queremos fazer nada. Vencer é preciso, é mim. Vamos nos pôr em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Você, em atitude de oração, vamos cantar esse hino para o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Aleluia, Senhor. Não diga não posso, não vai conseguir. Aleluia, exalte o Senhor nessa noite, que tudo acabou, que o sonho já passou, e vai desistir. Deus não se agrada em tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Aleluia, Senhor. Não fique desse jeito, essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair, nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo.
você Deus não vai desistir. É verdade, irmão. Deus não desiste de você. Vencer é preciso. Aleluia, Senhor. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Não fique desse jeito, pensa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, e você Deus não vai desistir. Vencer é preciso. Aleluia, Senhor. Cante com toda a força do seu coração. Exalte o Senhor, não desista. Deus é com você, Deus é conosco. Aleluia, Senhor. É por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Aleluia, Senhor. Oremos. Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, término desse culto, mas ele continua ali fora, Pai. Continua nas nossas vidas. Ó Deus, é aquilo que o Senhor pôs em meu coração, Pai. Eu não sou nada, Senhor, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Então, Senhor, nos encoraja durante essa semana, durante esse ano, todos os dias que o Senhor nos der de vida, Pai. E que o Senhor abençoe a cada irmão. Que essa semana seja uma semana de paz, de bênção sobre a vida de cada irmão, Pai. Que seja realizado todos os projetos, Pai, que eles têm, Senhor. Que seja feito segundo a Tua vontade, ó Pai. E também, Senhor, te peço por nós mesmos que estaremos viajando, Senhor, amanhã. Que o Senhor seja o comandante daquele barco, nos levando em paz, Senhor. E até, Senhor, quando o Senhor permitir que nós voltar aqui, que o Senhor abençoe essa igreja, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, que reina e vive para todo sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Irmão, amém. Então, você que está, aperte a mão do seu irmão. E assim estamos despedindo desse ambiente. Que Deus leve-nos em